Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais uma aula, nossa aula da semana. Hoje eu trago para vocês este centrinho de mesa, que eu dei o título aí no vídeo, de centrinho de mesa cristal. É uma videoaula super fácil de ser acompanhada, as explicações estão detalhadas, é uma peça super econômica também, eu tenho certeza que vocês vão amar confeccionar esta peça. Eu fiz acompanhando um gráfico, coloquei algumas modificações aqui a meu gosto, e eu espero de coração que vocês gostem de me acompanhar a mais essa videoaula. Aqui eu trabalhei no fio 6, Barroco Max Color da Círculo. Essa cor aqui é a 1289. Este novelo contém 400 gramas e nós vamos precisar apenas de 200 gramas para confeccionar essa peça. Então, com o novelo, você faz duas peças. Minha peça ficou medindo 51 centímetros de diâmetro. Eu usei agulha de crochê 3,5 mm, você pode usar de 3 milímetros também, tá? Lembrando também que essa medida pode ter alteração dependendo aí da tensão do seu ponto. Eu fiz também mais duas peças no fio 4. Aqui no fio 4 eu já usei o Barroco Natural da Círculo, cor 0020, a cor cru. Então, a diferença aqui na medida é pouquíssima, tá, gente? Essa daqui já ficou medindo 46 centímetros de diâmetro. Também usei a agulha de crochê 3,5 mm. Eu fiz duas peças. Então, para vocês verem que é super fácil fazer essa peça aqui, as explicações estão detalhadas, ela é rápida e eu tenho certeza que você vai vender muito esta peça aí, tá bom? Bom, eu usei aqui também cola pano da Círculo para os arremates finais, uma tesourinha para os arremates e lembrando sempre que todos esses materiais vocês encontram com segurança e com facilidade lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal. Gente, deixa eu falar rapidinho aqui de onde vem as minhas etiquetas que vocês estão sempre me perguntando. As minhas etiquetas vêm lá da UD Design, eles enviam para todo o Brasil. Eu vou deixar o WhatsApp passando aqui na telinha e todos os contatos também logo abaixo na descrição do vídeo. Então, tem as etiquetas em acrílico, tem essas aqui em couro. Olha que top, essa daqui, gente, é dourada embaixo, tem a prata para colocar em bolsa. São maravilhosas. E o bacana também da UD Design é que você pode pedir, olha, várias pecinhas diferenciadas. Não há necessidade de fazer um pedido mínimo, sabe? Aquela quantidade grande de um modelo só. Então, você pode pedir vários modelinhos, redondinho, em formato de coração. Todas têm uma película protetora aqui. Essas aqui, ó, retangulares, quadradinha, enfim. Então, entre em contato lá e pode falar que foi indicação da Edilene Fittipaldi, ok? Então, vamos iniciar a nossa aulinha de hoje. Bom, pessoal, vou iniciar meu trabalho com o círculo mágico, mas lembrando sempre, se você tem dificuldade, está iniciando na arte do crochê, pode iniciar com 6 correntinhas e fechar o círculo com ponto baixíssimo, tá? Que dá super certo. O círculo mágico eu faço assim, deixo uma sobrinha. Envolvo aqui o fio que vem do novelo em 4 dedos e deixo o fio que vem do novelo pra cima. Busco aqui o fio com a minha agulha, apoio aqui, olha, pra ajudar eu a trabalhar o primeiro pontinho alto, que vai ser as 3 correntes. Faço 1, 2 e 3, que é a altura do meu primeiro ponto alto. Laço, volto dentro do círculo, segundo ponto. Nós vamos trabalhar aqui dentro do círculo um total de 16 pontos altos. Sempre, olha, voltando dentro do círculo, um ponto alto. Aqui eu já tenho um total de 5 pontos, contando com as 3 correntinhas iniciais. 1, 2, 3, 4, 5. Vou trabalhar até completar 16 e já volto aqui com vocês. Aqui já tenho 14 pontos, 15 e 16, contando com as 3 correntes iniciais. Dou uma alongada. Vou puxar aquele fiozinho que eu deixei sobrando quando eu envolvi em 4 dedos, olha, fechando o nosso círculo. Retomo aqui o trabalho e finalizo com ponto baixíssimo sobre a terceira correntinha daquelas 3 que subimos lá no início, bem no pezinho, olha, um baixíssimo. E assim finalizamos a nossa primeira carreira, 16 pontos altos dentro do círculo. Bom, a nossa próxima carreira agora, daqui onde eu finalizei, eu vou subir 4 correntes, 1, 2, 3 e 4, altura de um ponto alto duplo. Laço o fio 2 vezes, dou 2 laçadas na agulha, volto no mesmo ponto onde eu subi as 4 correntes, entro no espaço, alongo, laço, puxo 2 cordinhas, laço e puxo as 3 cordinhas, tudo de uma vez, tá? Ficando aqui com 2 pontos altos duplos. Vou repetir mais uma vez. Tem aqui as 4 correntinhas iniciais, laço o fio 2 vezes, volto no mesmo ponto.
alongo, laço, puxo 2 cordinhas. Fiquei com 3 laçadas, laço, puxo todo mundo junto. Fizemos assim porque aqui é o início, tá? Aonde subimos as 4 correntes. Faço 4 correntes de intervalo, 1, 2, 3 e 4, bem soltinhas. Se seu ponto for muito apertadinho, eu sugiro que faça 5. Vamos repetir os 2 pontos altos duplo. Laço o fio 2 vezes, pulo um ponto de base, venho no próximo. Um ponto alto duplo incompleto. Alongo, laço, puxo 2 cordinhas. Laço, puxo 2, fiquei com 2 na agulha. Laço o fio 2 vezes, volto no mesmo ponto. Alongo, laço, puxo 2 cordinhas, laço, puxo 2. Fiquei com 3 laçadinhas na agulha. Laço, puxo todo mundo junto. Já repetimos pela segunda vez. Entre um bloquinho e outro, 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Bem soltinha ou 5 correntes de intervalo, se preferir, tá? Repetindo, laço o fio 2 vezes, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto duplo. Alongo, puxo 2 cordinhas, laço o fio, puxo 2 cordinhas e não termino, deixo 2 na agulha. Laço o fio 2 vezes, volto no mesmo ponto. Alongo, puxo 2 cordinhas, laço, puxo 2 cordinhas, fiquei com 3 laçadas, laço, puxo todo mundo junto, ok? 4 correntes, se preferir, faça 5, vai depender da tensão do seu ponto. Se vê que vai repuxar, querer virar um chapéu, faça 5. Sempre pulando um ponto de base, laça o fio 2 vezes, pula um ponto e vem no próximo e repete, olha. Puxa 2 e para. Laça o fio 2 vezes, vai no mesmo ponto, alonga, puxa 2 e para. Ficou com 3 laçadinhas, puxa todo mundo junto, ok? Vou continuar minha carreira e já volto aqui com vocês. Bom, aqui já estou finalizando, vou fazer meu último bloquinho, vou pular um ponto, 2 laçadas na agulha, no próximo, meu último bloco. Puxo 2 cordinhas, mais 2, paro. Laço 2 vezes, volto no mesmo ponto, alongo, puxo 2 cordinhas, puxo mais 2, fiquei com 3 na agulha, puxo todo mundo junto. Meu último espaço, 1, 2, 3, 4 correntes bem folgadinha. E pra finalizar, eu venho aqui, ó, bem em cima desse segundo ponto alto duplo. Pego nas 2 cordinhas aqui do ponto, ó. Busco o fio, ponto baixíssimo, ok? Olha, o meu já quis querer virar um chapeuzinho, tá vendo? Porque meu ponto é muito apertadinho. Mas eu não vi necessidade de fazer 5 correntes, porque na próxima agora carreira ele vai se aplumar. Mas se o seu ponto for muito mais apertadinho que o meu, eu sugiro que faça 5 correntes aqui de intervalo. Nós ficamos no total de 8 bloquinhos de 2 pontos altos duplos, ok? Próxima carreira agora, nossa terceira carreira. Nós estamos aqui sobre este ponto com baixíssimo. Eu venho aqui no espaço de 4 correntes, olha, entro no espaço, um baixíssimo também. Subo 3 correntes, altura do primeiro ponto alto. Laço o fio no mesmo espaço, eu faço mais 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. Totalizando 6 pontos altos, contando com as 3 correntes iniciais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Uma corrente de intervalo, se preferir, gente, não faça, porque tem gente que tem um ponto bem folgadinho, bem soltinho, então vai querer virar, emborcar o seu trabalho, tá? Então, vai fazendo e vê se há necessidade dessa uma corrente aqui. Laço o fio, vem no próximo espaço, 6 pontos altos. Olha, já direto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, nós vamos sempre trabalhar bloquinho de 6 pontos em cada espaço. Uma corrente vem no próximo e repete, 6 pontos altos. Vou adiantar, então, toda a minha carreira. Nós teremos aqui um total de 8 grupinhos de 6 pontos altos, tá? Em cada intervalo. 2, 3, 4, 5 e 6. Uma corrente e repete nos demais. Bom, pessoal, aqui já estou concluindo o meu último bloquinho. Tenho 2, 3, 4, 5 e aqui o 6º ponto alto. Ficamos no total de 8 bloquinhos de 6 pontos, ok? Feito aqui o último bloco, uma corrente e ponto baixíssimo lá na terceira correntinha, onde iniciamos a carreira. Próxima carreira, daqui onde eu acabei de finalizar, eu já subo 3 correntes, altura de um ponto alto, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. 2 pontos sobre o mesmo ponto de base aqui no início.
Laço vem no próximo ponto, olha, sigo trabalhando ponto sobre ponto agora nos demais. Aqui já é meu quarto ponto no total, o quinto, o sexto, e sobre o meu último ponto do bloquinho, eu trabalho 2 pontos sobre ele também. Portanto, o sétimo e o oitavo. 2 pontos sobre o mesmo ponto aqui no final também, no início e no final, ficando com 8 pontos agora nesta carreira. Mantenho uma corrente ainda de intervalo, venho no próximo bloquinho de 6 pontos, sobre o primeiro, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto. Sigo trabalhando ponto sobre ponto nos demais. Aqui já tem um total de 5. O sexto. E sobre o último ponto do bloquinho, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele. O sétimo e o oitavo. Agora, nossos blocos passam a ter 8 pontos cada um. Uma corrente e repete nos demais. Finalizando aqui mais uma carreira, já tem aqui o total de 5 pontos, 2 sobre o primeiro, ponto sobre ponto. Aqui meu sexto ponto alto e sobre o último, 2 pontos altos juntos, o sétimo e o oitavo. Meu último bloquinho, uma corrente e finalizo sempre lá na terceira correntinha, onde iniciamos. E a nossa carreira está desta forma aqui, ok? Próxima carreira, daqui onde finalizei, eu já subo as 3 correntes iniciais, altura do meu primeiro ponto alto, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto sobre ele. 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Sigo nos demais, olha, ponto alto sobre cada ponto. E sobre o último ponto do bloquinho, eu trabalho 2 pontos altos juntos. Nesta carreira, cada bloquinho terá um total de 10 pontos altos. Aqui já tenho 2, 4, 6, 7, aqui o oitavo, e sobre o último ponto, 2 juntos, o nono e o décimo. Ainda mantenho uma corrente de intervalo, isso tudo depende da tensão do seu ponto. Se você colocar a sua peça assim e querer virar um chapeuzinho, pode fazer 2 correntes, ok? Mantenho aqui uma corrente, então, venho no próximo bloquinho, no primeiro ponto do bloquinho, 2 pontos altos sobre ele, no mesmo ponto. Nos demais, sigo trabalhando ponto alto sobre cada ponto de base. E sobre o último ponto do bloquinho, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele. E esta será a nossa repetição por toda a volta. Já cheguei aqui no último ponto, trabalho 2 no mesmo ponto, ficando com 10 pontos em cada um dos bloquinhos. Uma corrente e repete nos demais. Finalizando aqui minha carreira, 2 pontos altos juntos sobre o último ponto e sobre o primeiro. Uma corrente, ponto baixíssimo, sempre lá na terceira correntinha onde iniciamos. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras seguintes agora, com 10 pontos altos também, ou seja, ponto sobre ponto, sem aumento. Então, daqui eu já subo 3 correntes, altura do meu primeiro ponto, não faço outro ponto sobre o mesmo ponto agora, tá? Vamos repetir 10 pontos. Então, eu venho no próximo, ponto alto sobre cada ponto da carreira anterior. Aqui já é meu quarto ponto, o quinto, o sexto, o sétimo, oitavo, nono e aqui meu 10º ponto, mantendo o bloco de 10 pontos da carreira anterior, tá? Esta é 1, 2, 3, a nossa quarta carreira aqui dos nossos bloquinhos. Agora, eu faço 2 correntes de intervalo, pois não estou fazendo aumento e meu ponto é apertado. Se você não ver necessidade, mantenha uma. Laço vem no próximo grupinho, ponto sobre ponto, mantendo 10 pontos altos do bloquinho. E esta será a nossa repetição por toda a volta. Sempre mantendo ponto sobre ponto, ou seja, mantendo os nossos bloquinhos com 10 pontos altos. E se você ver necessidade, você aumenta o cordão de correntinha, assim como eu fiz nesta carreira, eu estou fazendo com 2 correntes, tá? Concluindo aqui mais um bloquinho, 10 pontos altos sendo ponto sobre ponto, 2 correntes, venho para o próximo e repito por toda a volta. Bom, pessoal, concluindo aqui mais uma carreira, mantendo esta carreira, lembrando 10 pontos altos, tá? Ponto sobre ponto.
duas correntes e ponto baixíssimo na terceira correntinha. Nossa próxima carreira, nós vamos repetir o mesmo procedimento que acabamos de fazer nesta anterior. Então, eu subo as 3 correntes à altura de um ponto e sigo nos demais ponto alto sobre cada ponto, mantendo o meu bloquinho mais uma vez com 10 pontos altos. Ponto sobre ponto. Finalizando aqui, meu primeiro bloquinho, 10 pontos altos, sendo ponto sobre ponto, mantenho 2 correntes de intervalo, passo para o próximo e repito o mesmo procedimento, ponto alto sobre ponto alto, por toda a volta. Vou adiantar minha carreira e já volto aqui novamente com vocês. Bom, finalizando aqui mais uma carreira, 10 pontos altos, 2 correntes, ponto baixíssimo, sempre aqui, olha, no pezinho da terceira correntinha. Ponto baixíssimo e finalizamos mais uma carreira. E estamos desta forma aqui. Próxima carreira agora, nós vamos começar as diminuições e fazer nossos bloquinhos de 3 pontos altos nos intervalos. Então, agora, sempre a gente vai pular o primeiro ponto e sempre a gente vai deixar o último de cada bloquinho. Então, eu estou sobre o meu primeiro ponto, eu venho sobre o segundo, olha, com baixíssimo também. Estando sobre o meu segundo ponto, eu dou início, subindo as 3 correntes à altura do primeiro ponto. Nos demais, sigo trabalhando ponto sobre ponto. Se na carreira anterior tinha 10, então nesta teremos 8, porque vamos deixar o primeiro e o último sem trabalhar. Aqui eu já estou no total de 2, 4, 5. Aqui meu sexto ponto, o sétimo e o oitavo. O último eu deixo sem trabalhar, ok? Todos os nossos bloquinhos agora terão 8 pontos nesta carreira. 2 correntes, venho no intervalo da carreira anterior e faço um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Esses bloquinhos vão aumentando a cada carreira. Nesta carreira teremos apenas 1, na próxima 2, na próxima 3 e assim por diante. 2 correntes de intervalo e repito novamente, olha, próximo bloquinho eu sempre vou pular o primeiro, vim sobre o segundo, um ponto, no próximo, o segundo, ponto sobre ponto. E sempre vamos deixar o último ponto de cada bloquinho sem estar trabalhando também, assim como a gente vai pular o primeiro, tá? E nesta carreira, lembrando, total de 8 pontos. Aqui já é meu 8º ponto. Deixo o último e repito o bloquinho, 2 correntes, no intervalo, bloquinho de 3 pontos altos. E sigo repetindo nos demais. Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreira, 8 pontos no meu bloquinho, 2 correntes, meu último intervalo, bloquinho de 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Faço 2 correntes e finalizo na terceira correntinha, sempre, tá? Aonde a gente iniciou a carreira. Olha, estamos desta forma aqui. Ok? Próxima carreira. Vou sempre deixar o primeiro ponto agora sem trabalhar na parte das diminuições. Então, eu estou sobre o primeiro, eu caminho até o segundo com baixíssimo também. Estando sobre o segundo, eu dou início. Subo 3 correntes à altura do primeiro ponto. Sigo nos demais, ponto sobre ponto. E nesta carreira, teremos um total de 6 pontos, deixando o primeiro e o último, tá? Aqui já é o 4º, o 5º e o 6º. Pulei o primeiro e deixo o último. 2 correntes de intervalo, espaço de 2 correntinhas, bloquinho de 3 pontos altos. Feito o bloquinho, 2 correntes de intervalo, espaço de 2 correntinhas, bloquinho de 3 pontos altos. Todos os espaços serão trabalhados bloquinho de 3 pontos. Então, agora, ó, já temos 2 bloquinhos, tá? Na carreira anterior era apenas 1. 2 correntes e repito nos demais, sempre pulando o primeiro ponto de cada bloquinho, vindo, nos seguintes e trabalhando ponto sobre ponto. Nessa carreira, teremos um total de 6 pontos altos. Aqui o meu 5º ponto e o 6º. Mantenho 2 correntes e nos intervalos, bloquinho de 3 pontos. Nesta carreira, estamos com 2 bloquinhos no total.
duas correntes, próximo espaço, meu segundo bloquinho, 3 pontos altos, duas correntes e repito nos demais. Finalizando aqui mais uma carreira, meu último bloquinho de 3 pontos aqui, ficando com duas correntes, ponto baixíssimo na terceira correntinha. Próxima carreira agora teremos apenas 4 pontos aqui no nosso bloquinho, sempre deixando o primeiro, olha, eu vou caminhar até o segundo, com baixíssimo também. Estando sobre o segundo, eu subo as 3 correntes, altura do meu primeiro ponto alto. No próximo, o segundo, aqui no próximo, o terceiro, e no próximo, o quarto, deixando o último sem estar trabalhando. Duas correntes e nos espaços, bloquinho de 3 pontos altos. Nesta carreira, teremos um total de 3 bloquinhos, duas correntes, próximo intervalo, bloquinho de 3 pontos. Duas correntes, próximo intervalo, mais um bloquinho de 3 pontos, e este é o meu terceiro bloquinho. E essa será a nossa repetição por toda a volta. Duas correntes, próximo bloquinho, pulo o primeiro, nos demais, ponto sobre ponto, ficando no total de 4 pontos agora, tá? Deixo o último sem estar trabalhando. Concluí aqui 4 pontos, duas correntes e repete os bloquinhos e o mesmo procedimento por toda a volta. Finalizando aqui mais uma carreira, meu último bloquinho, duas correntes e ponto baixíssimo na terceira correntinha. Deixa eu mostrar pra vocês como que está a nossa peça, olha. Certo? Bom, a próxima carreira agora teremos apenas 2 pontos altos. Estou sobre o primeiro, novamente eu caminho até o segundo com baixíssimo. Estando sobre o segundo, eu subo 3 correntes. A altura do meu primeiro ponto, venho no próximo, o segundo. Deixo o último sem trabalhar. Duas correntes e nesta carreira teremos 4 bloquinhos. Olha, em todos os intervalos, bloquinho de 3 pontos altos. Este é o meu primeiro bloquinho. Duas correntes, próximo intervalo, segundo bloquinho, 3 pontos altos, sempre com duas correntes de intervalo, próximo bloquinho, próximo espaço, aliás, o meu terceiro bloquinho de 3 pontos, duas correntes, e aqui, próximo espaço, meu quarto bloquinho de 3 pontos altos. E essa será a nossa repetição, sempre 4 blocos de 3 pontos, duas correntes, cheguei no meu bloquinho de 4 pontos da carreira anterior, pulo o primeiro, venho no próximo, um ponto alto, e no próximo, o segundo, deixo o último. Duas correntes e fazemos agora os nossos bloquinhos em cada intervalo, ficando com 4 bloquinhos. E aqui no nosso desenho, 2 pontos apenas, pulando o primeiro e deixando o último. Vou adiantar minha carreira e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreira, meu último bloquinho de 3 pontos altos. Faço as duas correntes de intervalo e finalizo com ponto baixíssimo no pezinho da terceira correntinha, onde iniciamos a carreira. Ok? Vamos iniciar agora a nossa 12ª carreira. Para fazer a 12ª carreira, a gente vai caminhar até esse intervalo de duas correntes. Então, eu venho no próximo ponto alto à frente com um baixíssimo também e no intervalo baixíssimo. Estando no intervalo, eu subo 3 correntes, altura do primeiro ponto. Laço, no mesmo intervalo, eu faço mais 2 pontos, ficando com um bloquinho de 3 pontos altos. Nesta carreira, teremos apenas bloquinho de 3 pontos, tá? Duas correntes. Próximo intervalo, bloquinho de 3 pontos. Vamos ter 5 bloquinhos entre um desenho e outro, ok? Portanto, se você estiver iniciando na arte do crochê, eu sugiro que você marque cada finalização de bloquinho, olha, que são esses 2 pontos altos. Aqui, 1, 2, 3, temos um total de 8. Então, você coloca uma marcação em cada um dessa finalização, onde tem 2 pontinhos, tá? Para você não se perder. Entre um e outro, teremos 5 bloquinhos de 3 pontos. Aqui estou concluindo o segundo, 3 pontos, 2 correntes. Próximo intervalo, 3 pontos altos. 2 correntes. Próximo intervalo, 3 pontos altos, já é meu quarto bloquinho.
duas correntes de intervalo e aqui meu último espacinho antes de chegar no bloquinho aqui no nosso desenho, tá? 5 bloquinhos de 3 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Faço duas correntes, já venho aqui no próximo espaço, bloquinho de 3 pontos. Então, você deve marcar esse bloquinho de 2 pontos altos da carreira anterior, olha, tá? Entre um e outro bloquinho de 3 pontos, ou seja, a volta toda, sempre duas correntes e no intervalo, bloquinho de 3 pontos altos. Duas correntes e nos intervalos, bloquinho de 3 pontos altos. Na próxima carreira vai mudar um pouquinho, por isso que eu sugiro para você ficar bem atento aí, aqui nessa parte do nosso desenho, onde ele finaliza. Se você quiser, coloca uma marcação nesses bloquinhos de 2 pontos, para você não se perder na nossa próxima carreira. E aqui é só repetição, duas correntes e nos intervalos, bloquinho de 3 pontos altos. Olha, aqui eu já cheguei novamente no meu próximo desenho, ó. Então, entre um e outro, 5 bloquinhos de 3 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Chegou aqui no bloquinho de 2 pontos, onde finaliza o nosso desenho, olha. Duas correntes, passa para o próximo intervalo, bloquinho de 3 pontos. E seguimos assim por toda a volta. Vou adiantar minha carreira e já volto aqui com vocês. Bom, finalizando aqui mais uma carreira, meu último bloquinho de 3 pontos altos, duas correntes e ponto baixíssimo lá na terceira correntinha. Nossa próxima carreira agora, vamos caminhar até esse intervalo aqui, olha, de duas correntes, tá? Então, eu venho sobre o próximo ponto aqui do bloquinho com um baixíssimo, sobre o próximo, um baixíssimo, e aqui no intervalo, um baixíssimo. Estando no intervalo, eu subo 3 correntes, altura do primeiro ponto, e trabalho mais 2 pontos no mesmo intervalo, ou seja, meu primeiro bloquinho de 3 pontos. Agora, nós vamos diminuir um bloquinho a cada carreira. Era 5 na carreira anterior e agora teremos apenas 4. Aqui eu já fiz o primeiro, nesse intervalo, mantenho duas correntes de intervalo, próximo intervalo, bloquinho de 3 pontos. Já é o segundo. E aqui o terceiro ponto. Duas correntes, próximo intervalo, meu terceiro bloquinho de 3 pontos altos. Duas correntes, próximo intervalo, o meu quarto bloquinho. 3 pontos altos. O que muda aqui agora, gente, olha, é o que eu falei para vocês se atentarem nessa parte aqui do desenho. Aqui está aqueles 2 pontos que eu pedi para vocês marcar, cada um, que são 8 no total. A finalização do nosso desenho. Nesse espaço aqui, rente ao desenho, nós vamos trabalhar da seguinte forma, olha, duas correntes. Eu venho nesse intervalinho rente ao desenho, laço o fio 2 vezes, vamos trabalhar aqui dentro 5 pontos altos duplo. Então, eu lacei 2 vezes, entro no intervalo, alongo, laço o fio, puxo 2 cordinhas, laço, puxo 2, laço as últimas 2. Ponto alto duplo. Novamente, 2 laçadas, mais um ponto alto duplo, sempre puxando de 2 em 2. Laço 2 vezes, meu terceiro ponto alto duplo, puxo 2 cordinhas, puxo 2 e as últimas 2. Novamente, 2 laçadas, meu quarto ponto alto duplo, puxo 2 cordinhas, 2 e 2. 2 laçadas, meu quinto ponto alto duplo, sempre puxando de 2 em 2. 5 pontos altos duplo, 1, 2, 3, 4, 5. Duas correntinhas e sigo com os bloquinhos. Olha, já vem aqui no intervalo um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ficando com 4 bloquinhos entre um desenho e outro. Ou seja, agora, entre um bloco de 5 pontos altos duplos e outro, teremos 4 blocos de 3 pontos. Aqui já é o primeiro, 2 correntes, próximo espaço, o segundo bloquinho de 3 pontos. 2 correntes, próximo espaço, terceiro bloquinho de 3 pontos. 2 correntes, próximo espaço, meu quarto bloco de 3 pontos altos. Feito aqui os 4 bloquinhos de 3 pontos, olha, 1, 2, 3, 4. Eu tenho só esse espaço onde já está rente ao meu desenho, ou seja, na mesma direção desse bloquinho de 2 pontos. Eu faço os meus grupinhos, né, os meus 5 pontos altos duplos.
duas correntes, laço o fio duas vezes e o primeiro ponto alto duplo, sempre puxando de duas em duas cordinhas, duas laçadas, o segundo. Puxo duas, duas e duas, o terceiro. O quarto. E o quinto, duas laçadas, tudo no mesmo intervalo. Laço, puxo duas cordinhas, laço, mais duas, laço, as últimas duas. 5 pontos altos duplo, duas correntes e repete por toda a volta. Os bloquinhos, olha, entre um grupo e outro de pontos altos duplos, 1, 2, 3, 4 blocos de 3 pontos, ok? Vou adiantar minha carreira e já volto com vocês. Aqui eu estou finalizando mais uma carreira, meu último bloquinho aqui, olha, na direção do meu último desenho, último bloco de 5 pontos altos duplos. Já tenho um, laço duas vezes o segundo, sempre puxando de duas em duas cordinhas. Aqui o terceiro, o quarto e o quinto. Duas laçadas, sempre puxando de duas em duas cordinhas. Duas correntes e finalizo na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E a nossa próxima carreira, agora vamos caminhar até o próximo intervalinho aqui, olha, de duas correntinhas, tá? E estamos desta forma aqui. Estou sobre o primeiro ponto, aonde eu acabei de finalizar, venho sobre o segundo com baixíssimo, sobre o terceiro, um baixíssimo, e aqui no intervalo, um baixíssimo. Estando no intervalo, eu já subo 3 correntes à altura do primeiro ponto. No mesmo intervalo ainda, mais 2 pontos altos, completando aqui meu primeiro bloco de 3 pontos. 2 correntes, próximo intervalo, bloquinho de 3 pontos, e nesta carreira teremos apenas 3 bloquinhos. 2 correntes, próximo intervalo, meu terceiro bloquinho. 3 pontos altos. Aqui, gente, olha, eu tenho uma dica para trazer para vocês. Para entrar aqui no nosso grupo de pontos altos duplos, eu fiz 2 correntes. Eu ainda mantenho 2 correntes bem justinha, porque meu ponto já é justo, mas se você ver necessidade, pode fazer uma, se o seu trabalho querer emborcar, tá? É excesso de ponto. Então, você faça 2, se você vê que vai criar excesso de ponto, você diminua para uma correntinha aqui, ok? Somente aqui para entrar no grupinho. Entre um bloco e o outro, pode manter 2. Laço o fio 2 vezes, ponto alto duplo sobre cada ponto alto duplo da carreira anterior. Portanto, vamos fazer 2 sobre cada ponto. Vamos ter um total de 10 nesta carreira. Lacei 2 vezes, venho sobre o primeiro ponto alto duplo e faço o ponto alto, puxando sempre de 2 em 2 cordinhas. Novamente, laço 2 vezes, volto no mesmo ponto, mais um ponto alto duplo. Puxo 2, 2 e 2. Entre um bloco e outro de 2 pontos, eu faço uma corrente. Laço o fio 2 vezes, venho no próximo ponto alto duplo. Faço 2 sobre ele. Ponto alto duplo também. Laço novamente 2 vezes no mesmo ponto, mais um ponto alto duplo. Sempre puxando, olha, de 2 em 2 cordinhas. Uma corrente, no próximo, 2 pontos altos duplos sobre ele. 1 e 2. Nós teremos aqui um total de 10 pontos altos duplos, porém 5 blocos de 2 pontos altos duplos, ok? Entre um e outro, uma corrente. Laço 2 vezes, vem no próximo, um ponto alto duplo e o segundo. Uma corrente e aqui o meu último bloquinho. 2 laçadas, vem no último, um ponto alto duplo e o segundo, no mesmo ponto. Totalizamos 10 pontos, porém 5 blocos de 2 pontos altos duplos, todos com uma correntinha de intervalo entre um e outro, ok? Faço 2 correntes, se preferir faça apenas uma, aqui ao entrar e ao sair dos grupos de pontos altos duplos, tá? Laça, vem aqui no próximo intervalinho, olha, bloquinho de 3 pontos altos. E nesta carreira, estamos com um total de 3 blocos. 2 correntes, próximo intervalo, o segundo bloco de 3 pontos. 2 correntes, próximo intervalo, o terceiro bloco.
duas correntes, ou uma se preferir, porque agora já vamos entrar aqui nos pontos altos duplo. Laço duas vezes sobre o primeiro, eu trabalho 2 pontos altos duplo sobre o mesmo ponto e já repetindo o mesmo procedimento que eu passei para vocês aqui, olha. Uma corrente, novamente 2 pontos altos duplo sobre o próximo, sempre laçando duas vezes e puxando de duas em duas cordinhas. Já fiz o segundo bloco, uma corrente, laço duas vezes no próximo, 2 pontos altos duplo, uma corrente no próximo, 2 pontos altos duplo, uma corrente e aqui meu último ponto. Laço duas vezes, o primeiro ponto alto duplo e o último. Duas laçadas, vem no mesmo ponto, alonga, puxa duas e duas. Duas correntes ou uma se preferir e repete os bloquinhos, ok? Seguimos com a mesma repetição por toda a volta. Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreira, meu último bloco, aqui, ó, de pontos altos duplos, tá? Total de 10, ou seja, 5 bloquinhos de 2 pontos altos duplos juntos aqui no mesmo ponto. Duas correntes, finalizo lá na terceira correntinha. Nossa próxima carreira agora é a nossa penúltima carreira. E aqui é onde eu vim fazendo sempre duas correntes para entrar no bloco e duas para sair, nesta carreira eu prefiro fazer apenas uma. Olha, minha peça tá certinha, mesmo assim eu prefiro fazer uma para ela ficar bem justinha. Isso vai depender da tensão do seu ponto, ok? Aqui entre os bloquinhos eu ainda mantenho duas, somente aqui para entrar nesse bloco maior que tá fazendo esse leque e para sair. Tá bom? Você pode intercalar também, em um você faz dois, já no próximo você faz uma corrente, e você vai moderando aí, dependendo da tensão do seu ponto. Vamos caminhar até esse intervalo, vem no próximo ponto um baixíssimo, no próximo um baixíssimo e no intervalo um baixíssimo. Estando no intervalo, subo 3 correntes. Laço, faço mais 2 pontos altos no mesmo intervalo. Meu primeiro bloquinho de 3 pontos e nessa carreira teremos apenas 2. Duas correntes, próximo intervalo, bloquinho de 3 pontos. E o terceiro. Reparem que entre um bloquinho e outro, eu ainda continuo com duas correntes. Agora, para entrar aqui nesse bloco, eu faço apenas uma, bem folgadinha, mas se preferir, gente, faça duas, ou vai intercalando, como eu falei. Aqui você faz duas, aqui para sair do bloco também. Já no próximo, você faz uma, para sair do bloco também uma, tá? Vai depender da tensão do seu ponto. Então, eu fiz uma aqui, laço o fio duas vezes, é ponto alto duplo novamente. Sobre o primeiro, eu trabalho 2 pontos altos duplos sobre ele. Laço duas vezes o segundo, no mesmo ponto. Sempre puxando, olha, de duas em duas cordinhas. Laço duas vezes, sobre o próximo ponto alto duplo, eu trabalho apenas um ponto alto duplo. Então, agora eu fico com um bloquinho de 3 pontos. Uma corrente, laço duas vezes e repito nos demais. Sobre o primeiro, 2 pontos altos duplo sobre ele. Duas vezes no mesmo ponto ainda, mais um ponto alto duplo. E sobre o segundo, apenas um. Ficando com 3 pontos. Uma corrente e repito nos demais, olha. No primeiro, 2 pontos altos duplo. No mesmo ponto. Já no segundo, apenas um. Uma corrente, repito nos demais. Concluindo aqui, meu último ponto alto duplo, e essa será a nossa repetição por toda a volta. Olha, 5 blocos de 3 pontos altos duplos. Uma corrente bem folgadinha, que eu fiz uma desse lado aqui, vem já no intervalinho, bloquinho de 3 pontos altos. Se você fez uma corrente aqui, aonde eu sugeri que você vai intercalando, ou faça com duas, se você fez uma e fez isso, ó, quis virar um chapéuzinho, faça duas, ok? Entre os bloquinhos aqui, olha, 2 correntes. Próximo intervalo,
meu segundo bloquinho de 3 pontos, e nesta carreira estamos apenas com 2 bloquinhos. Novamente, aqui meu bloco de pontos altos duplos. Aqui, se eu preferir, eu já faço 2, para não repuxar tanto o meu trabalho. E repito o mesmo procedimento, 2 laçadas sobre o primeiro ponto alto duplo, eu trabalho 2 pontos altos duplos sobre o mesmo ponto. E no próximo, apenas 1. Ficando com um bloquinho de 3 pontos altos duplos agora. Entre um e o outro, uma corrente. E repete nos demais, e repete também os bloquinhos de 3 pontos altos, como acabamos de fazer anteriormente, ok? Então, eu vou adiantar mais essa carreira, é a nossa penúltima carreira, e eu já volto aqui, concluindo com vocês. Bom, pessoal, estou finalizando mais uma carreirinha, meus últimos bloquinhos aqui, olha, uma corrente, porque eu fiz uma aqui desse lado, tá? E finalizo aqui, ó, na terceira correntinha, lá no nosso primeiro bloquinho, ok? Feito isso, agora nós vamos fazer a nossa última carreira. Caminho com baixíssimo no próximo ponto alto, mais um baixíssimo no próximo e um baixíssimo no intervalo. Estando no intervalo, subo 3 correntes, altura do primeiro ponto, e trabalho mais 2 pontos no mesmo intervalo. Nesta última carreira, teremos apenas um bloquinho de 3 pontos altos. Ok? Desta forma. Agora, eu vou fazer aqui 2 correntes de intervalo. Quem preferir, gente, pode fazer uma, tá? Em alguns pontos eu faço uma ao entrar e ao sair desse bloco aqui, ok? Você vai equilibrando o seu ponto. Então, eu vou fazer 2 aqui no início, laço o fio, aqui no bloco de 3 pontos altos duplo, eu venho sempre no do meio. Eu pulo o primeiro, venho no próximo e deixo o último. Aqui no do meio, olha, eu faço um leque de ponto alto, não é ponto alto duplo mais. 1, 2, tudo no mesmo ponto. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos ainda no mesmo ponto. Um leque de 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos. Reparem que os meus pontos, eles ficam, olha, bem firminho, tá? Então, isso dá sustentabilidade aqui no meu trabalho, para que a peça fique bem assentadinha. Se o seu ponto for mais soltinho, eu sugiro que aqui, em vez de uma, você faça uma corrente. Use uma agulha de numeração menor, exemplo, de 3 milímetros, para que esses pontos fiquem bem firminhos e não fiquem amontoados aqui. Porque teremos 5 leques aqui no total. Nossa última carreira. Sem correntinha de intervalo, eu venho aqui nessa uma correntinha entre um bloquinho e outro, olha, e prendo com ponto baixo. Ainda sem correntinha, eu já laço o fio, venho no próximo bloquinho, no ponto do meio. Pulo o primeiro, venho no próximo e deixo o último. No do meio, mais um leque. 3 pontos altos, não é ponto alto duplo, mas é ponto alto normal. 3 pontos, 2 correntes e mais 3 pontos sobre o mesmo ponto, no ponto do meio. Feito aqui o meu leque, sem correntinha, eu venho no próximo espacinho e prendo com baixo. Já é meu segundo leque, teremos 5 aqui no total. Já laço, venho no próximo bloquinho, no ponto do meio, o meu leque. 3 pontos, tudo sobre o mesmo ponto, tá? 2 correntes e mais 3 pontos. Aqui já é meu terceiro leque. Sem correntinha, vem no espaço, ponto baixo. Sem corrente, já laço, vem no próximo, no ponto do meio. Meu quarto leque. Tudo sobre o mesmo ponto, 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos. 1, 2 e 3. Venho aqui no próximo intervalo, sem corrente, já prendo com ponto baixo. Sem corrente ainda, já laço e venho no último bloco, no ponto do meio. 3 pontos altos, tudo sobre o mesmo ponto. 2 correntes e mais 3 pontos. Agora, eu não prendo com ponto baixo. Eu faço uma ou 2 correntes, tá? Se aqui eu fiz 2, eu faço 2 ali também. Se eu tivesse feito uma aqui, eu fazeria uma ali. Então, eu faço 2 bem justinha e já venho direto aqui, olha, no meu espaço e faço um bloco de 3 pontos, que é somente um bloco nesta última carreira.
E essa será a nossa repetição. Olha, aqui eu já vi que ele quis ficar assim, tá vendo? Olha, é excesso de pontos daqui, gente, ó. Tá vendo? Então, eu já não vou fazer duas aqui, eu faço uma corrente apenas. Uma corrente e vou lá, ó. Dá a impressão que o espaço é longe, mas depois que você coloca a sua peça assim, você vê que ele vai ficar com excesso de ponto sobrando. Mas isso depende da tensão do ponto de cada um, ok? Faça duas, vê se deu certo. Faça uma, vai testando. Então, aqui eu já fiz uma e vou repetir tudo novamente. Já lacei o fio, venho no primeiro bloquinho, no ponto do meio, e já faço o meu leque. 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Duas correntes e mais 3 pontos ainda sobre o mesmo ponto. E esta será a nossa repetição por toda a volta. Sempre teremos 5 leques aqui no nosso grupinho. Fez o primeiro? Vem no intervalo, prende com ponto baixo. Já laça o fio, vem no próximo, no ponto do meio e repete tudo novamente. Total de 5 leques. 1, 2, 3, 4, 5. Depois faça uma ou duas correntes, bloquinho de 3 pontos, intervalo de correntinha novamente e os leques, tá? A mesma repetição que fizemos aqui por toda a volta. Nossa última carreira e eu já venho finalizando aqui juntinho com vocês. Bom, pessoal, finalizando aqui minha carreira, nossa peça está dessa forma, sempre com 5 leques, olha aqui na pontinha. O meu último leque aqui eu não prendo com ponto baixo, eu faço uma correntinha ou duas, tá, gente? E finalizo aqui, olha, na terceira correntinha, lá onde nós iniciamos a carreira, ponto baixíssimo. E agora, podemos cortar o nosso fio e fazer o arremate. Deixa aqui uma pequena sobrinha. Se preferir, passa, já puxa essa alcinha, olha, e coloca numa agulha de tapeceiro e faz o arremate. Se você preferir também, você já pode dar um nozinho aqui, aperta bem e leva esse fiozinho para o lado de trás e também faça o arremate, olha. Com uma agulha mais fininha, eu passo aqui uma pontinha, divido esse fio em duas partes, como é o fio 6, 3 partinhas para cada lado aqui. Ó, desta forma. Ainda passo por um fiozinho aqui na parte de trás, uma parte, dou uns 2 nozinhos, bem de leve, escondo também um pouquinho desse excesso e pingo cola, a cola pano da círculo. Ok? Ó, corto rente e dou um pinguinho de cola bem aqui na pontinha. Bom, pessoal, prontinho, tudo arrematadinho, minha peça. Já coloquei a minha etiquetinha aqui, que eu falei pra vocês lá no início do vídeo também, de onde são as minhas etiquetas, lá da UD Design. Entre em contato, deixei tudo aí na descrição do vídeo pra vocês, tá? Então, eu fiz essa peça e fiz mais duas aqui também no fio 4, conforme eu mostrei pra vocês no início do vídeo. E eu gostaria muito de ver muito esses trabalhos nas redes sociais. Peço para que vocês me marquem, para que eu possa compartilhar, né, os lindos trabalhos de vocês. E muito obrigada pelo carinho, até a nossa próxima videoaula. Toda semana tem uma aulinha novinha aqui para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até lá!